Doutor Bastos, como sempre nós fazemos nesse primeiro bloco, nós colocamos as notícias de Itapajé e da nossa região. E nós vamos começar esse nosso bate-papo desta quarta-feira falando sobre o início de mais uma campanha de vacinação, dessa feita contra a influenza. A Secretaria de Saúde de Itapajé iniciou na última segunda-feira a campanha de vacinação. E segundo a secretária Juliane Mesquita, todos os postos de saúde já estão abastecidos com doses das vacinas e nesse primeiro momento o público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, além dos trabalhadores da área da saúde, as mamães gestantes e também os idosos que tinham essa prioridade nos anos anteriores. Esse público deve ser imunizado apenas numa segunda etapa. É isso, Rude, começo de inverno é começo de gripe e, logicamente, a primeira ação é exatamente vacinar-se. E isso era muito comum aqui no nosso país, mas essa pandemia deixa todo mundo assim fora, né, do seu quadro natural. Mas a gente tem que estar sempre, né, revendo e refazendo e mostrando a importância da vacinação, né, contra a gripe. Nesse caso aqui, as faixas etárias em virtude da vacinação contra a Covid, porque o motivo de não ter iniciado pelos mais idosos é exatamente porque uma grande parte desse povo, né, mais maduro, eles vão tomar agora a segunda dose, né? Alguns, logicamente, alguns tomando a primeira dose, e elas não podem serem ministradas simultaneamente, elas precisam ter um espaço, né? Alguns falam em 15 dias, outros falam até em 30 dias, mas eu acho que a Secretaria de Saúde, é bom até você ter aí esse dado, né, da Secretaria de Saúde para informar a população, para saber, né, se você tem uma previsão, né, de receber a sua vacinação em tal dia, veja se dá tempo, né, para não ter concomitância, para não ter, né, sobreposição de vacinas. Eu tenho um caso até de um amigo que tinha tomado um Anatox tetânico, que eu acho até que eu já falei aqui na Rádio Atitude. E quando chegou lá para se vacinar, simplesmente prorrogaram por mais, acredito que foram 15 dias, porque ele tinha sido vacinado contra o tétano. Então não pode ter duas vacinas, né, na mesma época. Tem que ter um tempo, tem que ter um espaço aí para que o organismo, né, possa fazer a sua produção de anticorpos, tá certo? Então, no caso aí, as crianças que não estão ainda nessa prioridade de vacinação, mas eles têm, com certeza, né, muito a ganhar vacinando contra a gripe. Nós sabemos que uma das grandes causas de óbitos e de doença, de morbidade em crianças, é exatamente a gripe, que começa ali com a gripezinha, escorrendo no nariz e pode evoluir para uma pneumonia e algumas vezes levar até a óbitos. Então é importante, mamãe, que você pegue sua criancinha, você que não tem, né, a sua vacinação para a Covid já programada, pode, sem dúvida, e deve fazer a vacinação dessas crianças, né, das mamães, para que vocês fiquem protegidos e protegidas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós temos aí a Covid, nós temos aí a gripe, e aí nós estamos também chegando com a dengue, né? Talvez chikungunya, talvez zika, né? São essas arboviroses. E aí, o Rude, precisamos iniciar uma campanha para que nós possamos combater esses locais onde tem água parada,
tampas, né? Caixas d'água que não são vedadas, tem que ter muito cuidado. Nós estamos num momento dificílimo. Se a gente não tiver esses cuidados, nós vamos ter uma sindemia, né? Ou seja, várias pandemias. Nós temos uma da Covid, mas podem ter outras se nós não tivermos cuidados. Então é importante, a vacinação é uma defesa extraordinária, né? Que a medicina, que a ciência nos deu, e nós não podemos prescindir de maneira nenhuma de tomar essas medidas para combater e para defender a vida dos nossos habitantes do território nacional. Então, tapajaense, vamos entrar nessa campanha, porque o Brasil tem pressa e vida precisa ser preservada antes de tudo. Muito bem, inclusive a respeito dessa situação que o Dr. Bastos falou acerca do combate à dengue, que isso tem que ser um trabalho diário de cada um de nós, é importante dizer que nesse período em que muitas pessoas estão dentro de casas, a gente sabe que o acúmulo de lixo, a produção de lixo caseiro, ela é maior também. Então, a gente também tem que entender que passamos mais tempo em casa. Então, isso também é uma oportunidade maior de também a gente poder fiscalizar melhor o nosso quintal, o nosso jardim, né? As coisas que nós temos, para que a gente possa ter realmente um controle eficaz sobre a proliferação do mosquito dentro da nossa casa. Então vamos aproveitar também esse tempo. Infelizmente a gente está vivendo uma época que nos obriga a isso, a ficarmos mais em casa, mas também serve para que a gente possa fazer uma vistoria melhor, mais apurada na nossa casa, e também cobrar os nossos vizinhos para que façam os mesmos, né? Não adianta, infelizmente, a gente cuidar da casa da gente e o vizinho da gente não ser tão zeloso. Então, acho que é importante, até seguindo a sugestão do Dr. Bastos, vamos conversar com o nosso gerente, o Clésio Marques, para que a gente possa até veicular mais uma vez, sempre, geralmente, ano a ano, a Atitude FM vem demonstrando, divulgando campanhas esclarecedoras a respeito de como devemos combater a dengue, e eu acho que é importante a gente ter essa preocupação que o nosso diretor-presidente nos passa, usarmos também a Atitude FM como ferramenta para educar, para conscientizar a população do seu papel, né? Perfeito, Ruth, correto. Muito bem, doutor Bastos, voltando aqui para a nossa pauta regional, nós tivemos aí finalmente o início do trabalho de limpeza do Rio São Francisco. Após muitas reclamações, o trabalho começou a ser feito como deveria ter sido iniciado já há muito tempo, nesta segunda-feira, dia 12. E segundo a perspectiva de encerramento de trabalho, é de 10 dias. Esse trabalho, ele está sendo feito agora através de maquinário especializado que adentra o leito do rio, para que seja feito realmente a limpeza como precisa ser feito. Antes estava sendo feito só o trabalho manual, batendo mato, mas era insuficiente. Agora já está sendo feito da forma correta. Exato, Rudy. Esse rio que passa por dentro da cidade, né, teve um aspecto importante na época, né, porque de certa forma a água é vida, mas ele causa também esses transtornos se não for feito esse desassoreamento, né? Tem que abrir, tem que drenar bem, porque graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus, embora eu gostaria que já tivesse tido excelentes enchentes aí no nosso rio, né? Exatamente, que isso significaria muitas chuvas, mas nós não tivemos, e aí dá tempo ainda, porque a época de fazer isso, aí fica aí a lição para o atual governo, que a partir de novembro, dezembro, é a época de fazer o desassoreamento, né? Que no momento já deve ter alguma quantidade d'água, e quando você faz isso previamente, você pega a estrutura bem mais fácil de fazer a limpeza e evitar algum dano, como por exemplo cobras, né? Às vezes vai aparecer ou está aparecendo cobras. Já aí. Está aparecendo. Pronto, então você já evitaria isso. Mas nós sabemos também que teve aí a história
da sucessão, mas tem determinadas ações que precisam ser, né, feitas de uma maneira mais precoce, mais preliminar. Essa aí é uma delas, mas tudo bem, já está sendo feita, antes tarde do que nunca, é fundamental, e levar até os ferros, que é onde tem realmente habitantes, e nós precisamos estar, a gestão onde o povo está. Até para lhe informar, começou por lá. Perfeito, então excelente, é excelente a colocação aí, e abrangendo todos os habitantes que moram, né, na região, né, próxima ao rio, fazendo essa atitude que tanto é de saúde, né, porque facilita, como é de segurança, né, a história aí, né, das enchentes que às vezes transbordam e que nos deu já tantos problemas em épocas pretéritas, passadas, tá certo? Então, parabéns, antes tarde do que nunca. Muito bem, tá me corrigindo aqui, mas eu acredito não, deixa eu passar aqui a informação, porque eu disse que tinha começado dos ferros, doutor Bastos. Na realidade, começou no conviver, certo? Vai para os ferros lá embaixo depois que terminar, né? Essa é a informação que nós temos. Começamos no conviver, deve ir até o centro da cidade e depois voltar para os ferros. Eu entendi dessa forma, Clésio, qualquer coisa me corrige se eu não tiver dito agora de forma correta, tá? Muito bem, doutor Bastos, um outro assunto também que é importante que a gente comente aqui é que a Secretaria de Educação decidiu permanecer com as aulas remotas em Itapajé, mesmo após a divulgação do último decreto do governo do estado, em que autorizou a volta das aulas presenciais para as turmas da educação infantil. A Secretaria de Educação irá seguir as atividades remotas. Apenas as escolas da rede privada que deverão retomar as aulas presenciais nas respectivas séries listadas no decreto, primeiro e segundo ano. É uma polêmica que nós estamos acompanhando. Aí vem a história da necessidade da vacinação, né, de toda a área de educação, né? Os profissionais de educação, né? Profissionais de educação é fundamental. Eu acho que é um atraso, é uma perda incomensurável, né? A educação não ter sido retomada, ou sei lá, ter alguma maneira de fazer. Nós sabemos também dos riscos que nós vamos fazer, e aí é por isso que eu estou falando, né, na história da vacinação desse povo, que esse povo precisa estar acompanhando as crianças, né? Nós temos dificuldade desses acessos remotos, né, dos acessos virtuais, né, por falta de banda larga, por falta de Wi-Fi, e outras, né, e outras coisas até por falta de equipamentos também. Eles nunca vão ter um acompanhamento como as pessoas que têm melhor poder aquisitivo. Então, é importante que a secretaria, né, desenvolva aqui algum projeto. Tem uma ideia aí, mas tem que ser a nível nacional, porque é feito pelo Programa Nacional de Imunização. Você não pode fazer no município tomar decisão nenhuma ainda, né? Mas eu acho que brevemente nós estaremos tendo essa possibilidade. O pessoal da segurança, houve uma pressãozinha, claro, nós sabemos, né, para fazer parte. Pois não, Rúdio? Houve um pedido do governador Camilo Santana para que fosse incluído no Programa Nacional de Imunização os profissionais da Secretaria da Segurança e também dos profissionais da Educação. Naquele momento do pedido, apenas foi aceito dos servidores da Segurança Pública. Mas o governador Camilo Santana disse que ia insistir nesse pedido aos profissionais da educação, porque ele tem o mesmo entendimento que o senhor. Perfeito, e é extremamente importante. A segurança é fantástico. Nós perdeu a segurança, que é outra coisa importante que nós precisamos olhar, principalmente nesse momento de crise econômica.
né? Isso pode gerar um problema muito sério. Então precisamos ter a nossa estrutura de segurança muito bem robustecida e logicamente protegida, a vida principalmente, contra esse inimigo invisível que é o vírus da Covid. Então já é um passo importante. Eu acredito que o governo federal já deu para entender que nós temos setores que são importantes. Saúde, esse aí é o número 1, porque é quem vai salvar vidas. Depois, segurança e, logicamente, a educação deverá estar bem próximo. Perfeito, eu estou aguardando também que essa decisão seja tomada pelo governo federal, né? Programa Nacional de Imunização. Doutor Bastos, recebendo aqui a informação correta, o nosso gerente Clésio Marques passa aqui a informação do secretário de Infraestrutura, Éder Rocha. Do Conviver, a limpeza sobe e passa pelo centro, indo até as Caieiras, no bairro Padre Lima. Depois, a parte do Conviver para baixo, até as residências do lado dos Ferros, tá? Então vai ser feito esse trajeto, ok? Muito bem, doutor Bastos, chegamos agora no último sábado, dia 10 de abril, aos 100 primeiros dias de governo de todas as cidades que tiveram prefeitos eleitos pela primeira vez, que não tiveram suas reeleições. É o caso específico das 3 cidades que compõem aqui o nosso cinturão de ferro de audiência da Atitude FM, Tejuçuoca com o prefeito Britinho, Irauçuba com a prefeita Patrícia e a prefeita doutora Gorete em Tapajé, sendo que no caso da prefeita Patrícia, ela pegou uma continuação do mesmo grupo político dela, portanto, sabedora da situação que estava a sua cidade. No caso de Tejuçuoca e de Irauçuba, os prefeitos optaram por, nesse final de semana, fazer uma prestação de contas sobre as suas principais realizações. No caso da prefeita Patrícia de Irauçuba, ela optou por uma live nas redes sociais, onde ela prestou conta desse período. Já o prefeito Britinho fez um carinho, fez um gesto muito bonito de fazer um mimo ao seu pai em fazer a sua prestação de contas no programa que o seu pai, Antonino de Brito, nosso amigo, nosso irmão, apresenta na Forte FM aos domingos. E ele esteve presente e elencou diversas ações realizadas no seu 100 primeiros dias. Já no município de Itapajé, onde a prefeita Gorete Caetano foi eleita com quase 59% dos votos válidos, ela era sabedora das dificuldades que ela ia ter nesses primeiros dias de gestão, mas ela optou por não fazer essa prestação de contas quando se completava 100 dias. Obviamente, ela deve fazer uma prestação de contas, não necessariamente fosse obrigado a fazê-la quando completar 100 dias, né? O importante é que o gestor tenha sempre isso em mente, em conversar com a população e sempre prestar contas. Isso é muito interessante, dá transparência, dá publicidade aos atos da administração, né? Mas ela optou por, nesse momento, não fazer esse balanço dos 100 primeiros dias. Inclusive, é uma sugestão, né, Rude, que você está dando, que eu acredito que ela vai fazê-lo. E só fazendo uma comparação, que você falou de Irauçuba, que era a continuidade do governo, mas no caso do Brito era oposição. Sim. ao prefeito anterior, semelhante aqui ao município de Itapajé. Então, parabéns a quem fez essas demonstrações, fez essa transparência. Eu acho que já ouvi alguns pronunciamentos da prefeita Gorete, ela sempre fala em transparência, em publicizar os atos da prefeitura, em trazer mais perto. Inclusive, ela ia até assistir às reuniões da Câmara, não sei se está assistindo, mas eu ouvi uma vez ela falando que iria assistir. Então, não tem nada melhor do que fazer sempre essas demonstrações
sempre essas divulgações, essa comunicação, criando esse elo importante entre o governo e a sociedade. Eu acho que é uma maneira onde você harmoniza, pacifica, né? Você ouve, você explica, você justifica. Sabemos que os 3 prefeitos estão passando por momentos dificílimos, nós temos certeza. Nós estamos numa pandemia, numa crise sanitária, né, planetária, a maior dos últimos 100 anos, né? Isso gera uma crise também econômica e uma crise social sem precedentes. Logicamente, para combater isso, nós precisamos de uma gestão ainda mais competente, ainda mais dedicada, ainda mais transparente, para que as pessoas sintam a segurança nos seus gestores. Eu acho que é dessa maneira que você vai conquistando, sedimentando, alicerçando um trabalho profícuo de uma grande gestão. Ela, que é uma mulher, foi a primeira prefeita do município, o sexo, né, o gênero feminino, e ela, logicamente, poderia fazer essa inovação, coisa que não foi comum nos outros anos, nos outros gestores. Então, por que não fazer essa remodelação? Por que não fazer essa transparência nesse mundo que hoje está praticamente um Big Brother? Nós vivemos no Big Brother. Eu não sei se é porque ela está achando que o povo já está sabendo de tudo, mas é muito bom ouvir, porque apesar de termos esse Big Brother, nós temos muitos fake news. Eles chamaram agora mentira de fake news. Na realidade, fake é a antiga e costumeira mentira. Mas mas ela tem as pernas curtas e as pessoas vão lá e mostram a realidade, a verdade, para que a sociedade possa saber, né, da equipe, né, da própria prefeita, do que está acontecendo, né, e das promessas que ela fez e que deverá cumprir. Esperamos que ela cumpra e realmente se transformar numa grande gestora para o município de Itapajé, dando até esse handicap para as mulheres, mostrando que as mulheres, quando assumem um cargo, elas cumprem melhor do que o outro sexo, né? E é isso que nós esperamos que a gestora o faça. Pois não, Rude, pode falar. Doutor Bastos, eu queria lhe fazer aqui uma pergunta. Nós temos visto, durante essa primeira etapa de gestão da doutora Gorete, nós temos tido, pelo menos isso eu tenho notado e tenho até feito alguns comentários acerca disso, acerca de uma certa lentidão, de uma certa morosidade, de uma certa falta de agilidade em alguns procedimentos, algumas coisas que são comentadas e que se demoram para serem feitas, e isso tem trazido algum desgaste da administração junto ao povo da cidade. Por exemplo, nós passamos até a última sexta-feira, nós estamos falando do dia 9 de abril, com o hospital municipal apenas com um médico plantonista. Apenas na última sexta-feira, já no 4º mês de gestão, nós tivemos a contratação de um segundo médico para que desse o suporte necessário aos pacientes que buscam aquele hospital, principalmente no período de pandemia. Nós tivemos aí a prefeitura anunciando um projeto para que a prefeitura arcasse com o pagamento de contas de água para aqueles consumidores que são dentro do Bolsa Família e que tem um gasto mensal de 10 metros cúbicos de água, até 10 metros cúbicos de água por mês. Nós tivemos aí já tratativas para se colocar em dia o débito da Capese do ano passado, que ainda não foi sequer levado para a Câmara. Nós tivemos aí a história dos precatórios, que ainda não se tem nenhuma definição com relação ao que foi prometido aos professores, inclusive em lives durante a campanha da prefeita. Enfim,
nós temos tido aí algumas ações que as pessoas queriam. Obviamente, o tempo hoje que nós vivemos necessita dessa agilidade e não foram feitos. A pergunta que eu quero fazer ao senhor são duas. A primeira aqui o senhor acredita essa morosidade, essa lentidão nessas ações? E a segunda pergunta o senhor acha que essa diferença histórica conseguida pela doutora Gorete na última eleição, a maior de todos os tempos dentro de Itapajé, o senhor acredita que isso dê um certo comodismo, vamos dizer assim, à gestão que iniciava com uma aprovação tão grande? Então isso faz com que a administração possa entender que não, nós temos o apoio das ruas, nós temos o apoio do povo, do eleitorado do Itapajé, que nos deu aqui não foi uma carta em branco, mas nos deu aqui uma declaração de confiança. O senhor acha que isso também está acontecendo? Rudy, duas coisas. Claro que isso, de certa forma, é um crédito que a sociedade dá, mas ele tem prazo, né? Inclusive, quando eles falam que os gestores com 100 dias têm que dar o primeiro... Isso é o primeiro aviso, 100 dias. Por quê? Porque esse apoio, esse crédito político, ele vai diminuindo à medida que você não corresponde àquilo que você se comprometeu, que as pessoas acreditam que você vai fazer, ou coisas parecidas. Mas eu vou levar para um outro aspecto aqui, eu vou analisar de uma maneira diferente. O gestor, pelo lado do gestor, tá certo? O gestor, ele tem 3 visões de uma administração. Ele tem uma visão estratégica, ele tem uma visão tática e ele tem uma visão operacional. O gestor principal não é para estar fazendo o operacional. Quando você vê o gestor lá na ponta fazendo o que um profissional da área deveria estar fazendo, quando está lá, ele pode, logicamente, que acompanhar, fiscalizar, mas quando ele vai fazer, a primeira conclusão é que a sua equipe não é preparada para ajudá-lo. Então, assim, por isso é que eu sempre digo que a primeira coisa de um gestor é escolher uma boa equipe. Quando você tem uma boa equipe, você, com certeza, está tendo uma assessoria e vai ter uma possibilidade de fazer uma grande gestão. A sua função, principalmente a de gestor, é estratégica, né? Não é para estar discutindo detalhes, não é para estar ouvindo conversinha de pé, fulano. Logicamente que você vai ter momentos de ouvir a sua população, de lá trazer aqui as sugestões, os recados, os pedidos, mas você não pode transformar a administração no atendimento de uma porta de uma porta de prefeitura. Não tem sentido. Você tem que planejar. A sua visão tem que ser maior, uma visão da floresta e não da árvore. Então, o principal de um gestor é trabalhar as visões estratégicas. O passo seguinte é o tático, que você vai ter gestores, bons secretários, e o operacional lá na ponta fazendo executar o que você discutiu aqui em cima. Se você não tiver essa gradação, você começa o quê? A fazer na ponta, e quem é que vai fazer aqui em cima? Quem é que vai traçar os planos estratégicos da gestão? Você não tem tempo, porque você ficou o quê? Perdido, resolvendo problemas pequenos que na Secretaria de Ação Social deveria ter resolvido, que na Secretaria de Agricultura deveria estar resolvendo, que na Secretaria de Saúde já deveria ter equacionado. Então você perderia o seu tempo precioso para pensar grande a sua cidade. E se você não tiver essa visão maior, se não tiver uma visão estratégica de planejamento, o que é que eu quero para a minha cidade daqui a 4 anos? Como é que eu quero ver o turismo da minha cidade daqui a 4 anos? Não, mas o seu Zé está me pedindo isso, o seu Antônio está me pedindo aquilo, a dona Maria quer um remédio.
Mas isso não é para eu estar resolvendo. Nós temos instâncias para resolver isso, tá certo? Eu estou falando isso, não é citando o caso dela, nem caso de nenhum dos gestores, mas estou dando, assim, uma panorâmica, um overview do que deve pensar um gestor ao administrar uma prefeitura do tamanho de uma prefeitura como a do Itapajé, Tejuçuoca ou Irauçuba, e as esperanças das pessoas que o conduziram, às vezes com a votação extraordinária, como é o nosso caso aí em Itapajé. Irauçuba também não foi diferente, teve também uma boa votação, e com certeza o Brito também teve uma votação razoavelmente folgada. Então precisa ir, senão, meu amigo, você vai ficar como um crioulo, o samba do crioulo doido, arrodeando e não sai do canto. Você tem que ter um bom líder na Câmara, que ao saber de uma decisão, de um projeto de lei do Executivo, já esteja negociando com a Câmara para votar, fazer sessões extraordinárias, porque o povo não pode esperar, o povo está precisando, é para ontem, não é para hoje. Se o povo está precisando para ontem, eu não vou deixar para a semana que entra, para 2 semanas. Faça uma reunião extraordinária, atenda o povo precisa, o povo está precisando. E gestor, ele precisa tomar decisões, ele precisa fazer escolhas. Se ele não tiver essa capacidade, ele não vai levar nada, vai passar o tempo. 4 anos é um sopro. Pergunta o Dimas Cruz o que foi 4 anos. Quando menos esperou, terminou. E se você não tiver feito um bom trabalho, vem uma rejeição extraordinária lá na frente. Então, é muito importante você ter essa visão maior, né, para poder realmente desempenhar a missão que, confiada por Deus, eu tenho certeza, porque ninguém vai eleito à toa, as pessoas não são escolhidas à toa, e têm uma orientação maior, superior, mas você precisa fazer a sua missão. Eu continuo acreditando na boa vontade, na honestidade da doutora Gorete Caetano, que eu pude ter a oportunidade de conhecê-la de perto, e acredito que naquele momento, sim, era a melhor pessoa para administrar Itapajé. Continuo acreditando, acho uma pessoa que tem um coração imenso, maior do que ela, comprometida com o bem-estar das pessoas. Continuo tendo esse voto de confiança na gestão de Gorete Caetano, pela pessoa que ela é, pela mãe que ela é, pela esposa que ela é, pela médica dedicada que ela sempre foi. Então, uma pessoa não se capacita tanto como ela se capacitou, com 4 faculdades, se essa pessoa não tiver realmente dentro de si uma vontade muito grande de ajudar o próximo, de contribuir com o seu conhecimento para o bem-estar do próximo. E eu continuo vendo tudo isso na doutora Gorete. Mas, obviamente, a gente sabe que existe já uma insatisfação na população por conta de algumas ações que eram esperadas que fossem tomadas e ainda não foram. E no que pesa essa situação, a gente sabe que a melhor forma de combater esse tipo de insatisfação, primeiro, é trabalhando para que a gente possa conseguir resolver esses problemas que estão causando essa insatisfação, e o segundo também é se comunicar. A comunicação a um gestor, principalmente aquele que está chegando e está pegando a casa, vamos dizer assim, desarrumada, ela precisa ser feita de forma constante, direta com o eleitorado, com o povo da cidade, para que eles possam entender, dimensionar a dificuldade que está sendo passada. Agora, não pode também virar isso um mantra para que tudo seja colocado na conta da gestão passada e da forma como foi encontrada a prefeitura. Isso vale até um certo ponto, realmente. A partir daí, você precisa realmente ter competência, capacidade para poder gerir a cidade como as pessoas desejam, almejam, né? Viu, o Rude, quando eu fiz esse comentário aqui, eu deixei, né, não particularizei para nenhum dos gestores.
Eu disse isso para fazer uma gestão eficiente, Sim. uma gestão eficaz e de resultados para a população. Aqui não está se julgando o coração, não está se julgando, né, a bondade, não é isso que nós estamos julgando a competência administrativa, que é isso que você me perguntou, Sim. que é isso que vai fazer as coisas andarem mais rápidas. Você, para ser ágil, inovador, né, disruptivo, você precisa ser competente. Não é obrigado, eu posso ser um excelente médico, mas eu não sou um gestor. Então eu não vou fazer uma boa gestão. Eu vou operar muito bem, eu vou atender o meu cliente espetacularmente, ele vai me adorar, mas eu vou precisar ser um gestor. E aqui tem uma diferença muito grande, né? Eu posso ser, fulano de tal é muito bom, eu tinha 30 anos da praça, todo mundo era meu amigo, mas eu sou um bom gestor. O problema é esse, é o problema de gestão. Nós estamos aqui fazendo uma análise do que é preciso para que um bom gestor entregue bons resultados para uma sociedade faminta por resultados, passando por uma crise colossal, econômica, sanitária, social, e várias coisas, que nem nisso nós estamos podendo ir mais, né? Então, tudo isso precisa de uma gestão altamente competente. E eu acredito que os nossos gestores, os nossos 3 gestores, se fizerem isso, com certeza estarão colhendo os frutos logo. Tá aí o caso do próprio prefeito de Itejuçuoca, o Britinho, que ainda agora está sendo trocado o secretário de saúde. Trocou o secretário de saúde por uma outra pessoa já pela 3ª vez. Eu entendo de uma forma, não sei quais foram os motivos, na divulgação não houve o motivo, a motivação para essa troca, mas eu entendo que seja realmente para o melhor da administração. O Rude, ouvintes internautas, nós precisamos escolher bem os nossos, né, gestores, os nossos secretários, para não ficar. Eu estou me lembrando aqui, o Bolsonaro trocou 4 ministros de saúde. Será que ele fez uma boa coisa? Trocar 4 ministros de saúde? Porque isso... Será que não faltou segurança na hora que ele nomeou o primeiro? Será que não faltou, né, um cuidado maior na escolha do primeiro? Porque uma situação dessa quebra o ritmo de qualquer gestão. Porque o gestor que vinha, ele estava fazendo o modelo. Aí, quer dizer, ele está perdendo uma espécie de um secretário por mês. É como se tivesse a gestão começando agora. Então, na área da saúde. Não é bom. Perfeito. Não é bom. Porque eu não encontrei. E até fazendo aqui uma citação do médico lá lá do hospital, nós estamos com uma dificuldade muito grande, viu, Rude, de médicos, viu? Não vamos esquecer isso. Eu não sei se é o caso aí do Hospital João Ferreira Gomes, mas nós estamos, os médicos cansados, doentes e super ocupados, e está muito difícil hoje você recrutar um profissional para qualquer hospital do Ceará ou do Brasil. Não é do Ceará, é do Brasil. O momento hoje está difícil. Eu estou aqui, não é defendendo, mas apenas citando um fato que eu estou vendo hoje, porque eu sou da área de saúde e eu acompanho isso, tá certo? Então, trocar profissionais, Rui, não é um bom sinal. Pelo contrário, dá uma quebra. Claro que se o profissional não está bem, você tem que tirar. Tem que tirar se o motivo realmente é esse. Às vezes o cara sai por motivo pessoal. Não, rapaz, eu não estou preparado, eu vou sair. Tudo bem, então procura um bom. Mas procura um que vá ficar, procura um que tu tenha, né? Não sei se a remuneração é suficiente para o cargo de secretário de saúde, talvez seja um dos cargos mais difíceis, né? E às vezes você paga um valor tão pequeno para um profissional do quilate que nós precisamos, e poucas pessoas se interessam. E isso aí, logicamente, gera dificuldades. Por quê? Não, para ganhar essa mixaria, eu ganho aqui no meu, trabalhando 10% do que eu vou fazer lá. Porque a responsabilidade de um secretário é gigantesca. É gigantesca, você não tem ideia. Nem aqueles que vão lá têm ideia
porque a responsabilidade é muito grande. Doutor Bastos, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Hoje rendeu bastante, estava previsto encerrarmos por volta de 12h30, encerramos agora 12h44, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência nós voltamos trazendo os assuntos estaduais e logo depois os nacionais. Daqui a pouquinho a gente volta. Menor condição de fazer com menos de 40 bilhões. Eu digo isso porque nós trabalhamos com hospitais, nós estamos fazendo agora 2 puxados aqui no hospital em Limoeiro do Norte, que deve chegar a 2.000 metros quadrados, 13 leitos, nós vamos gastar 4 milhões, e é porque nós temos o metro quadrado mais barato de todo o sistema brasileiro. Eu sei que não foi com alvenaria lá, né? Lá deve ter sido com... Foram tendas. Com tendas, etc e tal. Mas esse valor realmente está pequeno. Agora, eu acho que essa ruma de gente, para dividir 4 milhões, já tem 40 pessoas indiciadas, eu fico achando que é muito pouco, né? Eu acho que eles se desviaram de 4 milhões, fizeram uma estrutura dessa, ainda sobrou para dividir para 40 pessoas que estão sendo, eu acho que é uma grande balela estar fazendo essa investigação. Por isso é que eu acho, Rudy, e aqui eu não vou porque a informação que eu tenho era nessa cifra de 40 milhões da época, você está me falando 4, porque está lendo aí e deve estar coberto de razões, mas nós vamos apurar aí na próxima semana e nós discutiremos isso com dados, né, apurados, né, não é divulgados, porque às vezes eu posso divulgar que vai ser 4, não, mas teve isso, no final foi tanto. Quanto foi que eu gastei? Ponto, termina X, tá certo? Mas, logicamente, eu acho que os valores realmente, 4 milhões é muito pouco, 40 milhões eu acho que, né, poderia ter mantido, e aqui eu não estou colocando em dúvida, né, a honestidade de ninguém. Eu estou achando que o valor investido, né, precisaria ter sido mantido mais tempo, porque você fazer 40, investir um valor, na minha expectativa, bem maior do que você está me dando, e fechar, né, desarticular o hospital, é um dinheiro jogado praticamente no mato. Tudo bem, eu sei que ninguém vai fazer hospital em campo de futebol, tá certo? E aqui não vai nenhuma desconfiança nos gestores. O que eu estou falando é porque fizeram e desfizeram de uma maneira muito precoce, poderiam ter demorado mais e ter servido mais tempo. É isso aí a minha dúvida, tá certo? Verdade. Tiraram muito, não justificou fechar tão rápido assim. Tá poderia certo, estar servindo até as cidades da região metropolitana. Né? Então poderia ter continuado. Não, se não tinha projetos de restabelecer o PV para prática esportiva, não fazia sentido fechar. Corretíssimo, é só isso a minha crítica, tá certo? Os valores eu não entro no mérito, até porque eu não acompanhei. Eu sei que é caro você fazer um hospital, não é barato. Fazer saúde é caro, né? Fazer saúde é caro. Então eu não estou aqui discutindo, né, a honestidade, a seriedade do investimento, mas a desarticulação, a desconstrução rápida, prejudicando bastante toda a nossa população, tá certo? Longe de mim aqui, até porque quem vai dizer alguma coisa é exatamente as investigações. A minha parte aqui, eu ainda vejo o meu colega, amigo, prefeito, né, o nosso Roberto Cláudio, querido Pinguim Roberto Cláudio, né, chamado de Pinguim, carinhosamente, mas o Roberto Cláudio, uma pessoa séria, honesta, filho de uma pessoa honestíssima, que foi o reitor lá da UF, né, durante muito tempo. Então, a minha crítica é só
a desconstrução precoce. E nós pagamos um preço muito alto depois. Pronto, perfeito. E só para que a gente seja assim muito correto com as informações que a gente passa, é dizer o seguinte, vamos lá, tem uma matéria que saiu no jornal O Povo, no Diário do Nordeste, perdão, no dia 29 de março, que diz o seguinte: a estrutura física do hospital de campanha do PV representa 5% do custo total de funcionamento. Então, o que foi gasto com 4 milhões é referente à estrutura física provisória, porque o restante eram equipamentos, era construção, contratação de pessoal, compra de equipamentos médicos e custeio pelos próximos 4 meses. Então, aí daria o valor de 80 milhões, sendo que esses equipamentos estão sendo reaproveitados em outros hospitais da rede estadual e o pessoal é que não se tem notícia se foi reaproveitado ou não. Mas claro, tá aqui a matéria no jornal Diário do Nordeste também, mostrando aqui mais detalhes a respeito disso. E o nosso aqui, o objetivo não é a gente dizer, como bem disse o doutor Bastos, falar sobre valores do que foi gasto e do que não foi, mas realmente apontar que foi um erro fechar o hospital de forma tão rápida e dando até, eu acho que para a oposição, doutor Bastos, ao Roberto Cláudio, margem para que se pensasse que tinha alguma coisa errada para se esconder. Perfeitamente. Agora você complementou que não nos interessa essa segunda parte. De jeito nenhum. O que é que ajuda ou prejudica a população. Ponto. Pronto. Quem vai brigar por isso, por aquilo, para nós não tem nenhum interesse. Perfeito. Verdade, verdade. A nossa análise. Doutor Bastos, para a gente correr aqui com esse segundo bloco, todas as 184 cidades do Ceará têm alerta alto ou altíssimo para a transmissão de Covid. Segundo a matéria que nós pegamos aqui na internet, 176 municípios, incluindo Fortaleza, estão categorizados, como risco altíssimo. E tem apenas 8 cidades que estão no segundo pior nível, que é o alto. São elas Paramoti, relativamente próximo da gente, Iracema, Piquet Carneiro, Catarina, Oroz, Icó, Grangeiro e Lavras da Mangabeira, tá? Só passar essa informação aqui para os nossos ouvintes. Dizer que apesar da média móvel de mortes por Covid-19 tá tendo recorde no Brasil, no estado do Ceará, graças a Deus, está caindo. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa enaltecer. Pois não, doutor Bastos? Nós não vamos esquecer, ainda é muito alto. Muito. E os nossos índices, né, de UTI, hoje nós estamos com 94% de ocupação. 94%, diz aqui o Integra SUS. Enfermarias, 81%. E com um detalhe, essa cepa, ela é super agressiva. Eu conversava essa semana com o Juliano, gestor aqui do Hospital de Itapipoca, que tem um grande amigo nosso lá, internado na UTI, você conhece muito bem, e ele me dizia: doutor Bastos, essa cepa, ela é muito mais agressiva do que a anterior que nós pegamos na primeira onda. Os casos são muito mais graves e está pegando muitas pessoas jovens. Então, isso é importante para que a gente divulgue para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, que mesmo reduzindo, né, esse índice, né, de óbitos, etc. e tal, não é motivo para a gente diminuir os cuidados, a guarda. Temos que manter a nossa guarda, os nossos cuidados, os nossos protocolos, manter o distanciamento social. Os que puderem trabalhar tem que ter esse cuidado. Os que forem agora iniciando, já está abrindo aí os restaurantes, algumas outras atividades não essenciais, mas tenham cuidado, vocês que são, né, garçons, que têm contato com muitas pessoas, usem sempre a máscara certa, né?
de preferência a 95, né? A NR 95, para vocês terem proteção. Lavem sempre as mãos, né? E usem o álcool gel, porque não está para brincadeira. No Ceará, Rua de Ouvintes, nós já temos 15.650 óbitos. É um número realmente absurdo. Ok. Doutor Bastos, e só para a gente fazer aqui o fechamento desse bloco, dizer que no Brasil nós temos cerca de 1,5 milhão de pessoas que deveriam já ter recebido a segunda dose e ainda não tomaram. Cerca de 54 mil cearenses estão nessa condição. E é importante que a gente faça esse alerta, né? De que se você tomou a primeira dose e está passando do período de tomar a segunda, busque o atendimento na rede pública do estado e do município, né? Claro, isso aí é fundamental avisar, e seria importante, Rude, até dando um passo na frente, se soubéssemos, porque o governo sabe quem é, o estado tem como descobrir. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? 600 Perfeito. pessoas não é uma quantia absurda, né? Cada município tem X, tem tantos lá do Itapajé, tem tantos de Itapipoca, tantos de Irauçuba, tantos de Tejuçuoca, e vamos fazer uma busca ativa. O que eu acho é que algumas pessoas tiveram problemas, ou pegaram, né? Ou tiveram algum tipo, ou alguns até não conseguiram dar os passos seguintes. Mas pode e deve ter alguém que não foi, quer esqueceu, achou que já tinha se vacinado, não preciso mais não, ou então é porque tomou alguma outra decisão. Mas é importante que nós façamos a busca ativa. Ok, doutor Bastos, nós vamos fazer mais um intervalo. Na sequência, doutor Bastos vem comentando a respeito de alguns assuntos nacionais, tá certo? Mas para que ele fique já preparado, Marcos Lima, em São Miguel, pede que o doutor Bastos comente sobre as eleições presidenciais do ano que vem. Não sei se o doutor Bastos vai querer meter a mão nessa cumbuca não, hein, Marcos? Né? E ele pergunta o seguinte: Lula seria um possível nome, doutor Bastos? Vá pensando aí, daqui a pouco o senhor responde, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta. Dificilmente não o colocará como candidato. Dificilmente. Só que precisa conversar com os russos, né? Aí vai a história da rejeição. E à medida que for chegando perto, viu? Como é o nome? É Marcos Lima, é? Marcos, isso. Pois é, Marcos, tu já tá apressado, eu tô ainda correndo atrás da pandemia, tu já tá querendo eleições, amigo. Né? Mas o Lula pode ser candidato, pode, eu acredito que o Supremo vai dar todas as condições dele ser candidato. Isso da esquerda, o candidato de centro, de certa forma, depois que o Lula entrou, deu uma esfriada grande, tá certo? Então nenhum deles conseguiu despontar, né? Empolgar a sociedade, né? Aí tem o Huck, tem o Dória, tem o Ciro, o cearense Ciro, quem mais? Todos eles aí, o Mandetta, né? Eles não conseguiram empolgar. É um nome razoável e tal, mas não empolgou a população. E parece-me que não vai dar tempo, né? Porque se você lembrar do Bolsonaro pegou uma época boa, porque a Dilma estava terminando de destruir o país. E ele começou um trabalhozinho de formiguinha lá atrás, desde 2013, né? 13, 14, 15, né? E veio despontar em 18. Veio ganhar em 18, então ele teve um trabalho. Esses outros, eu não estou vendo assim expressão política. O que tem maior expressão política é o Lula, mas o Lula tem uma rejeição muito grande. Aí você vai me dizer, mas o Bolsonaro também tem. Então, é uma briga de quem é o menos
rejeitado, vamos chamar assim, não quer dizer menos ruim nem melhor, mas quem é o menos rejeitado. Mas, infelizmente, nós estamos tendo essa grande possibilidade de ter uma nova polarização na eleição de 2022. E agora surgiu um fato novo, que vocês estão acompanhando, né? O Supremo está botando aí duas cascas de banana perigosíssimas para o governo Bolsonaro. Uma é a CPI da Covid, né? A CPI, ela tem uma característica preocupante porque ela quebra sigilos fiscais, telefônicos, bancários. Graças a Deus, o nosso presidente não tem muita, né? Eu não vejo nenhum fato nesse sentido, mas isso gera um desgaste muito grande. E agora é quem puder desgastar mais o outro. E o Supremo aí, logicamente, que deu. A segunda casca de banana foi a da Rosa Weber, né? A história lá das armas. Ela vetou 13, fez 13 vetos. Eu não sei se foi coincidentemente, mas foram 13 vetos que ela fez a esse projeto, né, do executivo, né, do governador, do presidente. E isso, de certa forma, enfraquece junto, né, logicamente, aos apoiadores desse setor, no qual eu não me incluo. Eu sou da paz, eu sou da ausência de violência, eu sou anti-violência. Né? Respeito quem tem essa posição diferente. A minha posição é um pouco, sempre foi, e não mudou. A minha coerência me diz que eu devo continuar tendo esse mesmo pensamento. Pois não? Tem uma terceira coisa, né, do STF, né? Agora, Carmen Lúcia pede que o STF julgue a queixa-crime contra Bolsonaro por genocídio, né? Genocídio dos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19. É mais uma ação do STF. É mais uma ação do STF que em nenhum momento ajuda, né, a melhorar a situação do Bolsonaro. Então nós temos muita água, Marcos, para correr debaixo da ponte. Mas o que você perguntou, realmente o Lula pode ser candidato. Bolsonaro já é candidato desde 2018. Ele nunca deixou de sê-lo, apesar de não ter declarado no início, mas ele sempre, né, deve ter acalentado esse sonho de se reeleger, que a maioria que entra pensa assim, e não vejo nenhuma outra expressão maior, né, para competir com esses dois atuais pré-candidatos a 2022. Não gosto de insistir, porque eu acho que nós temos muito tempo ainda de governo atual para estarmos discutindo o futuro. E temos um problema maior, né, para ser pensado e discutido, né? E temos um inimigo maior. Eu sempre digo que o inimigo que nós temos hoje é o vírus. Esqueçam o resto, a oposição política. O nosso inimigo é só um. É o vírus Covid, que agora está se multiplicando. Olha como a coisa é difícil. Era agora já tem várias cepas. E agora, por quê? Porque nós estamos dando condições dele crescer. Então, esse inimigo é que eu tenho medo. Ô, doutor Bastos, nós temos a informação que Tasso Gereissati e Eduardo Girão serão titulares na CPI da Covid no Senado, certo? São 11 membros titulares e 6 suplentes. E desses 11 titulares, nós teremos 2 cearenses já definidos. Tasso Gereissati pelo PSDB e Eduardo Girão pelo Podemos. E um detalhe, Tasso Gereissati é nome forte para presidir a CPI e, segundo informações da imprensa do Sul, Renan Calheiros deve ser o relator dessa CPI. São 2 adversários do Bolsonaro, diga-se de passagem, né? Renan já era, né, desde a época da eleição do Senado e tal, e o Tasso Gereissati, nos últimos comentários dele,
ele até fez foi até uma rata no Connection, que ele disse, não, o problema do Bolsonaro é um problema de psiquiatria. Eu vi. Só para você viu isso aí, né? Então não precisa dizer qual é a posição do Tasso Gereissati em relação a Bolsonaro. Então é preocupante, viu, para o governo e, logicamente, para a gestão. Tu imagina o que é que o governo agora vai fazer? Ficar se defendendo da CPI. E quem é que vai cuidar do povo brasileiro? Eu acho que ela foi extremamente inoportuna. O Luiz Barroso não poderia ter sido menos imprevidente em fazer, né, solicitar essa criação dessa CPI, porque o momento era o menos indicado para a realização de uma CPI. Porque isso desconstrói, isso desequilibra qualquer governo. Se o governo já tem as dificuldades que está tendo e se continuar desequilibrando, eu acho que isso aí chama-se golpe de misericórdia destrutiva. E aí eu estou sentindo, né, uns interesses maiores aí para destruir. Só que não destrói só o Bolsonaro, não, destrói a sociedade também. Porque o atual presidente é ele. E quem tem que conduzir a gestão é Bolsonaro. E se ele vai ficar agora cuidando de CPI, brigando por projeto de armamento, que eu acho que é uma grande bobagem, lá para os armamentistas, deve ser muito importante. Para mim é supérfluo e desnecessário também estar tratando de um assunto desse agora. Agora, o assunto que você poderia tratar era a economia, dando condições aos mais carentes, aos mais vulneráveis de sobreviver e cuidando da saúde e da vacinação. Pronto, esqueça, a educação excelente, mantém lá como está, mas olha para esses dois, porque são os principais e os mais importantes. Muito bem, doutor Bastos, tem um assunto aqui que não estava na nossa pauta, mas eu achei a notícia muito interessante, acaba de ser postada, e eu queria a sua opinião como médico, como dirigente da Unimed Ceará, como é que o senhor vê essa ação, mais uma ação do governo do estado? O governo do estado lançou um edital agora pela manhã no Diário Oficial do Estado, foi no dia de ontem, abrindo chamamento público, doutor Bastos, para a contratação imediata de estrutura de hotelaria ou outros equipamentos que possam dar suporte na deshospitalização de pacientes com Covid ou outras investigações. Isso visando diminuir o número de pacientes internados em hospitais e enfermarias em leitos de Covid. Você está vendo como 300 leitos faz falta? O hospital lá do presidente Vargas. Rude, com certeza aconteceu isso na Europa, aconteceu isso, acho que nos Estados Unidos menos, mas na Europa foi muito na Inglaterra, na França, na Itália, e é uma atitude correta, né? Uma atitude correta, porque as pessoas, às vezes, eles ficam no hospital, né? Porque até não tem como, né? Uma sustentabilidade, né? Social, o apoio social. Isolamento, né? Também, né? Numa residência. Isolamento. Verdade. Então, e outra coisa, ajuda a hotelaria que está quebrada. Perfeito. Ajuda a hotelaria, né? Que tem leitos, que tem estruturas espetaculares, resolve o problema da falta de leitos nosso, né? E ampara, né? Nesse momento crítico que nós estamos atravessando. Perfeito, eu achei espetacular. Ações como essas são ações realmente para mitigar, para resolver, para diminuir o sofrimento da nossa sociedade. Apoio e concordo plenamente, Hugo. Perfeito. Doutor Bastos, último assunto aqui, só para o senhor dar uma pincelada rápida, o crédito imobiliário deve bater novo recorde nesse ano, apesar do cenário da pandemia ter colocado aí para a gente situações complicadas e também o início de um novo ciclo de alta de juros.
A ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, estão anunciando aí que nesse ano de 2021 pode ser fechado um volume de 160 bilhões, ou seja, 27% acima do verificado em 2020. Até que ponto, doutor Bastos, uma notícia como essa chega para a gente aí na ponta, em Itapajé e na nossa região? E isso aí precisa, logicamente, de uma ação dessas entidades, né? E aqui nós temos a Caixa Econômica, né? Que pode atender, deve estar atendendo. Eu até sugeriria, Rudy, uma conversa com o Nonato Brandão para saber, né? Porque quando você financia residências, aproveitando o juro que é barato, o juro está baixo ainda, né? A nossa Selic é 2,75 ainda. Então é uma grande oportunidade. Então seria importante que o Nonato Brandão fizesse assim uma mobilização com as próprias imobiliárias, porque isso gera o quê? Gera, além de realização de sonho, porque casa própria é o primeiro sonho de todo brasileiro, né? Você também cria a condição de construção civil, que isso gera empregos, e nós estamos precisando gerar emprego, né? E logicamente a realização do sonho da casa própria. Eu lhe sugiro aí uma entrevista aí com o Nonato Brandão, marque aí, para que ele possa mesmo virtualmente, não precisa ele ir à Rádio Atitude, mas ele pode virtualmente da própria Caixa ou da própria residência dele, fazer e responder algumas perguntas, o que é que nós poderíamos fazer para estimular, né, esses investimentos nesse setor, nesse segmento tão importante para o Brasil, que é o setor imobiliário, ok? Me lembro que quando a implantação aqui do retorno da Caixa Econômica a Itapajé, numa ação que contou muito com o esforço do deputado Danilo Forte, nós tivemos o Ezequiel como gerente, o Ezequiel muito conhecido na cidade de Itapajé, com uma relação muito forte com o pastor Zezinho. Ele esteve e fez um grande trabalho também nessa área, né? Do empreendimento imobiliário, né? Foi um dos que levantou essa bandeira. Perfeito, e é uma maneira de replicar. E o momento é extremamente importante e necessita perfeitamente nós darmos essa contribuição. Doutor Bastos, essa era a nossa pauta de hoje, completamos aqui todos os assuntos e eu queria deixar aqui o senhor à vontade para que o senhor pudesse mandar os seus alôs desse final de programa. Obrigado, Rudy, obrigado a toda a equipe, obrigado a todos os nossos ouvintes e aproveito para mandar um alô especial para o nosso amigo William Castro, o nosso ouvinte de todos os dias. Obrigado, William, você é um irmão, uma pessoa que nós temos um apreço muito grande. Lá para a Itália também, a minha irmã Verinha, que está aí nos ouvindo, a Raquel, né? O meu amigo lá do Ouro Branco, o amigo Estáquio, a amiga Ângela. Que Deus abençoe aí a todo esse grupo bacana aí de Ouro Branco. E dá uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde a todos.